Pessoal, hoje a gente vai entrevistar a professora Maria de Cristo dos Santos Pereira. Eu vou fazer algumas perguntas a ela e ela vai respondendo. Olá, tudo bem? Krishna, o que levou você a escolher a sua profissão, a ser professora de geografia? A minha profissão, ela aconteceu de uma forma até natural. Eu penso que isso de ensinar, né, nesse sentido de ser professora, sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, porque eu sempre tive essa facilidade de ensinar para os meus irmãos a questão da alfabetização, e na escola eu era aquela pessoa que terminava a tarefa primeiro e ensinar os colegas e tal, então isso de ensinar sempre esteve presente. Inclusive, a minha primeira atividade remunerada foi como professora de reforço, né, ensinando algumas crianças, e isso estava presente na minha vida, mas não era algo que intencionalmente eu vislumbrava para o meu futuro. Né? Eu imaginava quando criança, quando adolescente, que eu teria que trabalhar, ter uma profissão, mas a realidade se impunha de uma forma que eu ia trabalhar com um emprego que aparecesse. Não tinha essa idealização que muitos jovens têm, né, de se enxergar no futuro trabalhando em determinado ramo. Isso para mim não estava colocado em questão. E é tanto que sonhos assim de infância, de profissão que eu tinha, era mais para o sentido das artes. Eu queria ser pintora ou desenhista, e pensei em ser escritora, e escrevi alguns contos quando eu era adolescente. Eu pensava, nossa, vou ser escritora, vou escrever livros. Hoje eu ainda escrevo poesias, né? Mas não se concretizou. Mas na universidade isso começou a se delinear de uma forma mais clara, eu ser professora, principalmente quando eu ingressei num projeto de extensão lá da UES, que era um projeto em que os alunos da licenciatura iam para uma escola piloto lá, vinculada à universidade, e exercitavam esse lado da licenciatura, né, do lecionar. E recebiam uma bolsa de estudo, trabalho, por isso, né? E aí eu tive essa primeira experiência de fato em sala de aula dessa forma, e parece que a profissão me abraçou assim de uma forma que quando eu comecei a dar aula, eu ficava pensando assim, nossa, aqui é meu lugar, realmente, é isso que eu vou fazer, é isso que foi separado para mim, para minha vida, e é aqui que eu faço a diferença, né? Principalmente de lecionar na educação básica. Isso para mim sempre foi muito importante, priorizar lecionar na educação básica. E aí, desde que eu comecei nesse projeto da UES, eu não saí mais da sala de aula. Terminou o projeto, eu fui para uma escola particular, depois fui para outra, depois fui para a prefeitura como temporária. Aí passei no concurso e até hoje, mesmo sem ser na educação básica, ainda faço também outras iniciativas voltadas para o ensino, concursos, gravação de videoaula. Então, o ensino ele está presente na minha vida, aconteceu, mas eu acho que já era para ser mesmo, era uma coisa que era para ser. Eu lembro até que você dava reforço escolar, né? Sim, foi a minha primeira atividade remunerada. O primeiro trabalho assim foi de reforço escolar com criancinhas, mas nessa época depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, aí depois eu fui para o comércio, trabalhei no armazém e fiz outras coisas, e essa questão de ensinar ficou assim um pouco de lado. Aí depois, até eu entrei na licenciatura, porque na minha época, que faz 1000 anos atrás, né, não tinha tantas opções de outros cursos que não fossem licenciatura aqui no Cariri. Era basicamente biologia, licenciatura, geografia, licenciatura, história, licenciatura. Não tinha, né? não tinha isso de bacharelado ou outras opções, era limitado. E aí eu fui para a disciplina que eu tinha mais afinidade, geografia, licenciatura, e aconteceu, né? Graças a Deus, porque realmente foi o ideal. Quais as dificuldades que você enfrentou durante a graduação? Durante a graduação, primeiro foi entrar na graduação, porque eu fui estudante da escola pública e naquela época a escola pública era mais precarizada do que é agora. Faltavam muitos professores, então o professor tirava uma licença, não tinha isso de contratação do temporário, demorava muito, às vezes a gente passava o ano letivo inteiro sem professor, só no final do ano aparecia algum professor temporário para aplicar uma avaliação e fechar ali o ano letivo e a gente ter a nota.
E também não tinha essa política de distribuição dos livros gratuitamente nas escolas públicas. Então a gente não tinha livro. O professor copiava tudo no quadro e a gente que copiasse tudo do conteúdo, e alguns alunos com a condição de vida melhor compravam os livros que o professor indicava. Às vezes a gente compartilhava ali para estudar, mas era muito difícil. Era uma educação assim que realmente não conseguia desenvolver o conteúdo cultural que a gente tem que ter, né, para conseguir ingressar na universidade. É tanto que eu entrei na minha terceira tentativa. Eu fiz o primeiro vestibular, não entrei, inclusive eu fiz para História. Aí não entrei, aí eu tinha um professor que dava aula num cursinho, o Destaque, que hoje é enorme aqui, mas era menorzinho na minha época. Ele conseguiu uma bolsa para mim, 100% gratuita. Aí eu fui fazer esse cursinho. Aí eu, pela primeira vez na vida, tive aula de fato de sociologia, de filosofia, inclusive de geografia, que foi com esse professor que me dava aula de geografia, e assim, eu entendi o que de fato era geografia, que não era só memorizar o nome dos rios, das florestas e tal, a geografia crítica, a geografia humana. Fiz esse cursinho, mas mesmo assim não passei no segundo vestibular que eu fiz, porque não deu para recuperar em um ano tudo que eu não tinha tido acesso nos 5 anos, né, o ensino fundamental 2 com o ensino médio. Aí ele renovou minha bolsa, que depois eu descobri que descontava do salário dele a minha mensalidade, um anjo na minha vida. Aí eu fiz mais um ano de cursinho, aí sim eu consegui passar, e passei com uma boa colocação, acho que eu fui a 5ª ou 6ª colocada em geografia, na URCA, mas aí tinha a dificuldade que eu tinha que trabalhar e estudar. E eu passava o dia inteiro trabalhando, nessa época era no armazém, e chegava em casa rapidamente, já tinha que jantar e correr para pegar o ônibus para ir para a URCA, que é outra cidade, né? Eu trabalhava em Juazeiro e ia para o Crato. Aí ia para o Crato, chegava lá esgotada, muito cansada, e tinha que prestar atenção nas aulas, e esse cansaço físico atrapalha muito o estudo, a concentração. E sem também dinheiro para comprar as apostilas, as xerox e tudo mais, uma dificuldade, mas firme e forte lá, né? Transferi para a UES em Fortaleza, aí melhorou minha situação, porque a UES oferece várias bolsas de permanência, oferecia na época, eu não sei como é que tá hoje. E aí eu entrei na UES e eu tive todas as bolsas que a UES podia oferecer. Eu tive bolsa de trabalho, bolsa de estudo e a bolsa de extensão, que foi essa última que eu fui trabalhar. Então na primeira eu trabalhava na própria UES. Chegava de manhã para assistir a aula e à tarde eu ficava num setor lá da UES trabalhando e tinha uma bolsa, né, para ajudar. Aí depois eu tive a bolsa de pesquisa com a professora, aí era, né, fazer as leituras, apresentar trabalho na semana universitária. E quando eu tinha a bolsa de pesquisa, eu investi bastante no meu estudo, porque aí eu tinha mais tempo livre. Teve um semestre que eu fiz 8 disciplinas em um semestre. Estudava manhã e de tarde. E aí depois fui para extensão. Tive todas as bolsas. A UES na minha vida também foi um presente assim de Deus, porque apesar de ter uma estrutura muito precária visualmente, ela tem muitas políticas de apoio ao estudante, e os professores também, eles são muito bons. É uma universidade super bem avaliada no que se refere à qualidade do ensino, então foi bom. Então essa dificuldade de trabalhar e estudar, acho que é um dos principais desafios para quem é da classe trabalhadora. A questão financeira, né? Porque você tem que investir nos seus estudos, mesmo que você não esteja numa universidade particular, que aí você não tem a mensalidade, mas na pública também te exige. Você pagar um congresso, você pagar um livro, pagar as apostilas, então tem o gasto, sempre tem um gasto envolvido. E tinha também outra dificuldade, a dificuldade de acompanhar, porque como a minha educação básica foi precária, eu fiz o cursinho, mas não dá para recuperar, né? Aí na faculdade também eu tinha acesso a uma linguagem científica, a termos que eu não conhecia. Eu tinha que ficar sempre buscando o dicionário, né, para entender o que o professor estava falando. Aí, mas, né, conseguia, da forma que dava, acompanhar e me esforçando bastante. Sempre tem que ter essa questão do esforço. Para quem é pobre, né, para quem vem dessa realidade, tem que se esforçar muito para conseguir igualar quem tem uma qualidade de vida melhor, até no sentido de ter um ensino melhor. Muitas vezes eu me senti um pouco como como é que eu posso dizer? Como se fosse de segundo escalão, eu na universidade.
rebaixada comparado com os outros estudantes, que compreendiam tudo de primeira, que faziam a leitura e não precisavam ler várias vezes, que quando tinha a leitura lá compartilhada, porque isso é um terror para quem não lê bem, né? Já dá aquela, meu Deus, vou passar vergonha, eu vou ler aqui, vou engasgar nas palavras porque eu não leio bem. E aí eu ficava me sentindo mal, assim, mas perseverando e correndo atrás para tentar superar as debilidades, né? E deu certo. Então, nesse sentido, né? Fazer mestrado, doutorado, estava em sua mente na graduação? Estava nos seus planos? Não estava. Para mim era um negócio distante. Imagina eu, pobre coitada, do Juazeiro, lá em Fortaleza, da escola pública, que fiz vestibular várias vezes para conseguir entrar. Dependi de uma bolsa, de um professor que foi um anjo na minha vida. Onde era que eu ia ficar pensando em mestrado e doutorado? Eu pensava assim, um dia, quando eu tiver estabelecida profissionalmente, quem sabe eu possa pensar nisso, mas não era uma coisa assim como muitos dos meus colegas. Terminar a minha graduação e fazer o processo seletivo do mestrado e tal. Eu não via como algo que era permitido a mim. Para mim, o caminho automático era terminar a graduação, trabalhar para sobreviver. E realmente foi isso que aconteceu. Terminei a graduação. Na graduação eu já comecei a trabalhar, quando terminou a bolsa. Eu ainda estava na graduação, eu já entrei numa escola particular para trabalhar. E eu pensava assim, vou trabalhar. E aí depois, quem sabe, talvez, se eu tiver tempo de estudar, eu vou pensar no mestrado, no doutorado. Eu pensava na especialização, que era algo mais próximo de mim. Mais simples, não é tão concorrido, você paga, você faz a especialização. No mestrado não, né? Você tem que conquistar aquela vaga. E isso de conquistar uma vaga, pra mim era algo que eu já ficava meio assim, será que eu consigo? Aquela voz, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Era algo meio... eu não me enxergava, não. Aí depois que eu entrei no mestrado foi que eu comecei a pensar no doutorado. Mas não foi algo que... eu entrei no mestrado porque os meus amigos me empurraram para o mestrado. Eles... Foi meus professores? Não, porque eu já tinha saído da universidade. Eu já tinha terminado minha graduação há uns 3 anos, 4 anos. Já tinha passado um tempo quando eu entrei no mestrado. Já tinha passado o concurso, né? Eu já estava distante da universidade. Você estava trabalhando só? Estava trabalhando. Tinha conseguido passar no concurso excelente, que eu também achava que eu não ia passar no concurso. Foi uma boa colocação, acho que foi em terceiro. Aí eu pensava, não, no concurso eu também duvidei de mim. Só que eu tenho a voz que diz, você não consegue, mas eu tenho a outra voz que diz assim, arrisca. Não custa nada arriscar. É aquela, tem um ditado popular, o não você já tem? Eu tinha isso, não eu já tenho. Eu já não estou no mestrado. Se eu fizer a prova e eu não passar, eu vou continuar igual, sem estar no mestrado, não vou perder nada. Vou ganhar uma experiência, que é de saber como é a prova, o processo, conhecer. Aí abri uma seleção para um mestrado profissional, que é um mestrado para pessoas que trabalham e para pessoas que são principalmente voltadas para professores. Um mestrado em educação. Aí meus amigos começaram a mandar para mim. Porque eles mandavam os editais da universidade, eu dizia, não vou conseguir, porque eu estou longe da universidade há um tempo, na hora da entrevista, nenhum professor vai me conhecer, vai querer me pegar para orientar. Quem sou eu? Ninguém lembra mais de mim, né? Aí eles, mas tem esse aí, que não tem esse negócio não, é mestrado profissional. Aí eu fiquei, não vou fazer. Aí uma amiga disse, vamos mulher, eu também não quero fazer, vamos fazer? Aí eu, tá bom, vou fazer. Aí fui fazer a prova para apoiar minha amiga, pensando assim, não vai dar certo, eu não estudei o suficiente, porque você trabalhando, você não consegue estudar de verdade, né? Você estuda um pouco, eu não estudei o suficiente, não vou conseguir, mas vamos lá, ver o que é que dá. Eu passei. Eu fiquei tão feliz. Ela passou também? Não. A bichinha, não, mas ela até mudou de profissão, agora ela era da língua portuguesa, aí ela descobriu que o sonho dela, assim, onde ela se vê feliz é na psicologia. E ela tem 39 anos para 40 anos e tá saindo da educação e indo para psicologia. E eu acho ela super corajosa. Porque nem sempre um caminho que a gente começa a trilhar é o caminho que faz a gente feliz. E ela é uma excelente professora.
português e italiano ela ensina, mas ela é mais feliz da psicologia. Ela está enfrentando isso e vai mudar radicalmente a vida. Coragem, E está sendo feliz. Mas assim, você começou na geografia. Sim. E aí depois você foi se aprofundando na educação, né? Tanto que o mestrado foi em educação e o doutorado também em educação. A minha especialização ela foi em geografia, mas ensino de geografia. E aí o mestrado e o doutorado em educação. Por quê? É uma visão que eu tenho da escola. Eu acho que todo e qualquer professor ele deveria ter uma formação pedagógica antes. Ele deveria estudar não apenas os conteúdos que ele vai ministrar em sala de aula, como eu estudei, né, da geografia. Claro que eu fiz algumas disciplinas de didática, metodologia, mas não é o suficiente. O professor ele tem que se aprofundar nessa área da educação, entender o porquê das políticas, dos currículos, dos planos de ensino, compreender como é que se dá essa dinâmica da educação, as teorias pedagógicas, para você ser um bom professor. Não adianta você ser um professor que domina o conteúdo, mas você não consegue transmitir o conteúdo, você não consegue construir um vínculo com o seu aluno. Então, falta alguma coisa. Então, quando eu acho que é interessante um mestrado em geografia, um doutorado em geografia, para quem vai enveredar nessa área do ensino superior ou da pesquisa em geografia. Mas para quem vai ficar em sala de aula, que é como eu pretendo, continuar em sala de aula e continuar na educação básica, compreender mais da educação é primordial. E o meu mestrado, inclusive, ele é em educação profissional e tecnológica, que é justamente onde eu trabalho, numa escola de educação profissional. Então foi perfeito. Eu comecei a entender melhor o que é essa educação profissional, qual o objetivo dessa educação profissional, o que é que eu preciso desenvolver no meu aluno, qual é a postura desse professor, qual é a perspectiva. Então isso me ajudou que talvez só entender um pouco mais sobre a geografia litorânea, por exemplo, não iria me agregar em nada, né, como professora. Então eu vou por esse lado e talvez no pós-doutorado eu também vá ainda mais por esse lado da educação, acho importante. Então, você falou um pouco das dificuldades, né, no mestrado, e aí, como está sendo? Como você está vivenciando seu doutoramento? Aí o doutorado também é desafiador. Cada etapa é difícil, né? São novas dificuldades. Essa dificuldade do tempo, ela está sempre presente, porque conciliar trabalho e estudo é um desafio muito difícil. E a questão também de classe social, ter os recursos para investir, inclusive materiais, né, de você ter um bom computador, de você ter acesso aos livros, de você viajar e participar dos congressos. Para você ter uma ideia, eu não fui para nenhum congresso no mestrado, por questão financeira. Na minha graduação, eu não fui para nenhuma aula de campo. E eu sou formada em geografia. Por uma questão financeira, eu não fui para nenhuma aula de campo. Não é que não teve, eu não tinha como pagar. E no doutorado também, eu não participei de nenhum congresso que não fosse local, né? Participei dos congressos em Fortaleza, que é onde é meu doutorado. Mas surgiram várias oportunidades de ir para congressos na minha área de pesquisa, em São Paulo, na Paraíba, mas eu não tive condições financeiras, né? Além das questões pessoais que também perpassam, mas principalmente a questão financeira é uma pressão. Tem um congresso que vai acontecer no próximo ano no Chile, que é sobre pesquisa marxista, que é a minha área de pesquisa. E eu tenho vários trabalhos que eu poderia apresentar, mas eu não tenho condição financeira de ir. Então, essa pressão financeira é uma dificuldade, né, para quem não tem recursos. A questão do tempo, que também é relacionado com a financeira, que você precisa trabalhar e estudar, mas no doutorado teve um elemento novo que todo mundo passou, que foi a pandemia. A pandemia foi, assim, um balde de água fria no meu doutorado, porque a gente começou as aulas em 2020, em março de 2020, que foi o mês em que deu início o isolamento social e ensino remoto. Então, eu passei no doutorado, meu Deus, foi uma alegria. Eu não achava que ia passar, me incentivaram, fiz com várias amigas, dessa vez todas passaram comigo. 3 amigas e eu, um quarteto, a gente passou, foi maravilhoso. E no processo seletivo a gente se ajudava, inclusive eu tinha uma amiga que ela é muito solidária no sentido de não ser competitiva, e eu acho isso muito importante, porque na verdade a gente estava competindo pela mesma vaga, mas isso não pesava para ela
Ela me mandava os textos que ela tinha encontrado. E são textos assim que não estavam na bibliografia, eram como se fossem macetes, que ela poderia ter guardado para ela e garantir a vaga dela. Ela compartilhava comigo e com as outros colegas: ó, lê isso aqui, que vai ter uma questão, isso vai te ajudar. Inclusive aconteceu uma coisa engraçada, que ela me mandou um texto e eu não tive tempo de ler aqui no Juazeiro. E no dia da prova escrita, eu abri o texto no Uber, no meu celular, e fui lendo. Quando eu cheguei lá, era a primeira questão. Não acredita? É Deus e ela que... Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Mas também você ficou numa boa colocação, acho que foi em segundo, né? Foi. Mas se não fosse também o suporte, né? Tem que reconhecer as mãos assim que vem e a gente tem que aceitar, né? Também receber, porque eu penso, se eu não tivesse tido a iniciativa, eu tava cansada, se eu não tivesse tido a iniciativa de ler o texto no Uber, sacudindo, né? Esse esforço também, você tem uma iniciativa de se esforçar um pouquinho mais. Eu não teria respondido aquela primeira questão. No dia da entrevista, eu nervosa, meu Deus, como é que eu vou ser entrevistada? Sempre que eu passava numa fase, eu pensava assim, pronto, é só essa fase. Na próxima eu não vou passar, aquela voz, né? Aí eu, não, mas eu vou me esforçar, vou dar o meu melhor. Aí a última fase era a entrevista, aí eu pensei, pronto, é aqui que eu não vou passar. Porque na entrevista, o pessoal que estava na entrevista comigo foi aluno dos professores que estavam entrevistando. Então eu pensei, não tô numa boa, eu tô esquecida, porque a maioria são da pedagogia, que vão pro doutorado em educação natural, e eu da geografia, ninguém nem... Quem é essa pessoa, né? Aí eu, meu Deus, nervosa, aí ela disse assim, Natasha, minha amiga, ela disse assim, ei, como é que tu vai começar a tua entrevista? Aí eu disse, dizendo boa tarde, não sei. Ela, não, você tem que começar agradecendo a oportunidade de falar do seu projeto e falando como a universidade é importante para você e tal, fale da sua história e tal. Aí eu, será, mulher? Vai, faça isso. Eu vou fazer assim, já vou começar agradecendo de eles me ouvirem, que eles são pessoas ocupadas e tal. Aí eu, tá bom, cheguei lá, fiz igualzinho ela falou e passei na entrevista. Um anjo essa menina, que eu ia chegar assim, né? Mas também é um pouco de você aceitar, como você me disse, os conselhos das outras pessoas. Porque se você ficasse com aquela, não, já sei de tudo, soberba, né? E confiar também. Porque ela, minha concorrente, eu podia pensar, será? Mas eu confiei, recebi de coração aberto e foi pro bem, né? E confiar nos caminhos, às vezes, que as pessoas te indicam e arriscar. Eu acho que isso é o principal. Eu não achava que eu ia passar. Eu achei que, como eu passei no mestrado, eu tinha a possibilidade de passar no doutorado algum dia, mas não de primeira. Porque essas pessoas que fizeram comigo, que passaram, já tinham tentado outras vezes, não era a primeira vez. Aí eu pensava, eu vou passar de primeira? Não vou. Eu vou fazer para conhecer o processo, que isso é importante. O concurso do estado que eu passei foi o segundo que eu fiz, o primeiro eu não passei. Fiquei muito nervosa na prova, não sabia como funcionava a banca, o tempo, não gerenciei bem, não consegui fazer a prova toda. E aí da segunda vez eu já sabia, eu tenho que ir primeiro para as que tem um peso maior, as que eu sei, aí eu já tinha uma estratégia. Quando você conhece o processo, isso ajuda. Eu já fui com estratégia e passei. No doutorado eu fui nessa perspectiva, vou conhecer, não sei como é, vou conhecer, e da próxima eu já vou confiante, achando que vai dar certo e tal, mas aí de primeiro deu certo. Talvez por você não estar com tanta expectativa, então o elemento emocional... alivia. Claro que você estava nervosa. Eu queria, né, pedir a Deus, mas... Mas era uma possibilidade, então você não colocou tanta pressão naquilo. Eu fui nessa de conhecer e de me arriscar e de ter uma segurança de que se eu não passar, nada ia mudar. Porque às vezes a gente tem um medo tão grande de tentar, medo de, as pessoas vão ver que eu não passei, não sei o quê, mas isso não vai mudar nada na vida. Vai mudar se você passar, e você só vai passar se você tentar. Aí eu me arrisquei. Aí passei, fiquei tão feliz, aquela empolgação, porque eu queria muito voltar para a sala de aula. Eu amo a educação, ser professora e ser aluna também. Aí eu fiquei naquela expectativa de começar a assistir às aulas. Eu amo assistir aula. Tem um professor ali explicando, eu amo, eu acho isso maravilhoso. E eu fiquei nessa, e eu pensava de comprar meu material, comprar o marcador de texto, tudo, eu idealizei. Aí fomos para o primeiro dia do seminário de acolhida, o seminário de introdução na UES, de manhã, aquela alegria de ver os colegas, começar a conhecer os professores, só que aí a gente já estava sentado distante, já tinha pessoas com máscara,
né? Já tinha aquela preocupação com o álcool em gel, o auditório não estava lotado, tudo controlado. E já tinha as notícias de que tinha Covid no Brasil e tinha suspeita de Covid no Ceará. Aí fomos almoçar todo mundo junto, confraternizando, aquela emoção. Quando a gente voltou para a UES, já tinha menos gente na UES. Aí, o que está acontecendo, né? Aí encaminharam a gente para ir para uma outra sala que não era o auditório, que o coordenador precisava fazer uma fala para a gente. Quando ele chegou, já foi dizendo, ó, voltem para casa, a UES vai fechar, tá cancelado o seminário, o governo acabou de decretar isolamento social, tudo que não for essencial vai fechar e a gente vai fazer esse seminário de forma remota. E aí já foi um baque, né? Tipo assim, meu sonho ruiu aqui. Aí, mas a gente pensava assim, eu e meus colegas, vai ser só um semestre. Vai ser esse semestre, a gente vai assistir aula no modelo remoto e vai ser difícil, mas é só o primeiro semestre e depois vai normalizar. E aí passou 2 anos, né? E 2 anos é justamente o início do doutorado que tem aula. 2 anos depois você vai ter uma aula perdida e mais você fazer a pesquisa, que é algo você lá e seu texto. Então, o principal desafio, dificuldade foi fazer um doutorado à distância, remoto. Não posso nem dizer que foi ensino à distância, porque o ensino à distância, essa modalidade de ensino, é diferente do que foi feito durante a pandemia, porque no ensino à distância existe um planejamento para o alcance de determinados objetivos, existe um ambiente virtual de aprendizagem, tutores, então tem uma estrutura por trás da educação à distância. E o ensino remoto foi emergencial, então foi feito de qualquer jeito. Isso não foi só na educação básica, na educação pública, foi de forma generalizada, na educação superior também. Porque a gente sempre achava que ia ser só aquele semestre. E aí no outro precisava manter, e no doutorado a maioria dos professores idosos, então um grupo de risco. E foi dessa forma e foi muito ruim. É um trauma que eu vou carregar na minha formação. Como ser humano, todos nós vamos carregar esse trauma. Mas na minha formação acadêmica, porque deixa muito a desejar, foi muito difícil. A conexão caindo. Eu, particularmente, eu não tinha computador. Eu assisti a aula pelo celular, com meu filho pequeno, em cima de mim, me puxando e não sei o que, e aquela situação. No primeiro semestre, eu assisti a aula, dando aula, porque eu não tinha me afastado ainda da escola, não tinha saído do meu afastamento. Então, eu era professora remota e assistia a aula remotamente. Tinha que ficar as duas coisas. Foi muito ruim, foi muito ruim. E agora as aulas voltaram, mas eu já estou no final do doutorado, estou escrevendo meu texto. Então, nós não vivenciamos aula, de verdade. Inclusive, teve uma disciplina que tentou fazer essa aula, que foi ano passado, só que aí o professor pegou Covid e ele deu algumas aulas e depois ele disse, não, o resto da disciplina vai ser remoto, porque adoeceu e a disciplina não podia parar e a gente perdeu essa oportunidade, mas é algo que foge, né, do controle. Acho que esse trauma a gente vai ter que estudar bastante os resultados disso, né, na saúde mental de todo mundo e na educação. Inclusive eu pesquiso sobre isso um pouco, eu tenho uns 3 artigos que falam sobre isso, né, os resultados, os impactos da pandemia na educação, no trabalho docente, na aprendizagem, que é uma temática que vai precisar ser debatida e que tem muito que recuperar, né, em todos os âmbitos da educação. A gente vai precisar recuperar isso tudo que foi perdido, não só de conteúdo, mas a educação, ela é uma atividade social. A aprendizagem, o ensino, ela precisa acontecer coletivamente. Claro que de formas bem específicas você pode utilizar o ensino à distância, uma especialização no ensino superior que seja onde o aluno ele já tem um pouco mais de maturidade cognitiva. Mas mesmo assim, é preferível que seja o ensino presencial, né, para que aquele conhecimento ele seja construído colaborativamente e que ele se fixe com as sensações que você tem em sala de aula, né, emocionalmente também construído. Até assim, para ser um projeto de vida, né, a gente sabe que a gente se constitui enquanto sujeito
na medida que a gente socializa, né? Não existe um eu sem o outro. Né? E essa coisa, não é que, claro, você está dizendo aí, é importante, né? Às vezes o ensino híbrido, tem pessoas que não podem, porque estão doentes, né? Outras questões, mas no geral é importante, enquanto seres sociais, que estejamos em sociedade. É importante tanto para a criança quanto para o adolescente e para o adulto também. Essa troca de experiências, de vivências, a colaboração, tudo isso é muito importante. E tudo isso foi muito fragilizado, atrapalhou bastante. É muito solitário. O ensino remoto ele foi muito solitário para todo mundo. Eu, enquanto estudante, senti isso, uma solidão muito grande. E eu sei que os meus alunos sentiram mais ainda. Você perceber que tem alunos que passou o segundo e o terceiro ano do ensino médio à distância. Como é que foi isso, né? Que ele precisava interagir com os colegas, um adolescente, e precisava também daquele espaço ali. O espaço educativo ele é importante, porque nem todo mundo tem acesso à condição ideal de estudo, em que você chega em casa, aí você vai para o seu escritório, aí você tem um ambiente silencioso, e um computador, e uma boa conexão, e aí você se dedica. A maioria dos meus alunos, eu estava dando aula virtual, era a mãe chamando, o irmão gritando, aí, professor, eu tô aqui, mas eu tô fazendo um almoço, porque minha mãe saiu, não sei o quê. Aquela situação, então, professor, eu não vou assistir sua aula, porque por conta da pandemia, meu pai perdeu o emprego, eu tô fazendo um bico de não sei o quê. Então, são situações, assim, que atrapalham totalmente o desenvolvimento educacional desses alunos. E nos atrapalharam também enquanto alunos, né? É diferente eu estar corpo presente numa sala de aula, dedicada ali àquele momento de educação, e eu estar em casa com 1000 demandas que vão acontecendo, aí passa o carro do ovo, aí alguém bate na porta, aí 1000 coisas que vão tirando minha atenção. O foco hoje em dia já não é algo fácil de se alcançar, porque a gente usa muito celular, a gente está muito na tela. E aí você colocar como meio de estudo justamente a tela foi muito difícil, né? A gente ainda vai ter que recuperar isso, para quem vai conseguir recuperar, e para quem não conseguiu, né, lidar com os resultados disso. Mas a principal dificuldade do doutorado foi eu acho que foi a pandemia, com toda certeza. Qual conselho, a gente finalizando, qual conselho você pode dar para os jovens estudantes, né, de ensino médio, os acadêmicos também do ensino superior, em relação a confiança, né? Primeiro, motivação, se manter motivado, as dificuldades que podem aparecer, podem surgir, mas que isso não pode ser encarado como você desistir de um sonho. Então, o que você poderia dizer sobre isso? Para os estudantes do ensino médio, eu digo que acreditar na educação. Né? Hoje em dia, talvez, essa perspectiva de que eu vou estudar para ter um futuro melhor, talvez isso esteja um pouco esvaziado, né? Porque os valores estão esvaziados, infelizmente, né, na nossa sociedade. A ciência, ela está num momento de ser muito questionada, deslegitimada, isso é muito preocupante. Então, para os estudantes do ensino médio, é essa confiança na educação, que a educação ela é sim transformadora, né? Não só profissionalmente, mas enquanto ser humano. A educação ela é transformadora. Você está em uma situação ou você encarar determinado fenômeno e você compreender é libertador. Você saber o motivo das coisas, isso é libertador. E é algo que ninguém tira de você, né? É uma frase clichê, mas muitas vezes a frase clichê, ela vem carregada de sabedoria popular, de gerações e gerações que foram construindo aquele conhecimento, né? E tem muito de verdade, quase sempre, né? Mas o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, você estudar, você adquirir conhecimento, você ser uma pessoa crítica, não te possibilita que você não seja manipulada, te possibilita de você conseguir se posicionar, te possibilita de você ter um pouco de confiança nas suas decisões. Então, tudo isso é muito importante em relação à educação, né? E em relação aos estudos de forma geral no ensino médio, um conselho que eu dou é você procurar se conhecer e entender o que funciona para você. Porque a educação na escola, ela normalmente ela é baseada na mesma técnica, né? Que é
a exposição do conteúdo, às vezes tem uma aula dialogada, às vezes tem algum projeto, mas o estudo individual, ele é muito pessoal. Tem coisas que funcionam para você e que pode não funcionar para outras pessoas. Por exemplo, para mim, a leitura funciona, mas ouvir funciona mais. Então eu percebo que para eu estudar é mais eficaz ouvir. Então eu prefiro assistir uma palestra, baixar um áudio de uma aula e ouvir, baixar um audiolivro e ficar escutando. Isso para mim eu fixo muito melhor do que eu ler. Mas o ler também funciona. Funciona mais do que fazer exercício. Exercício, responder. E tem gente que fazer questionários, responder, funciona mais. Então, existem as inteligências múltiplas e aí você tem que buscar se conhecer, compreender o que é que funciona para você e focar naquilo ali, né? Para fortalecer os seus estudos. O ambiente da sala de aula não é o suficiente, né? Apesar de que parece que a gente estuda muito e passa muito tempo na sala de aula, mas não é suficiente, porque a concentração, o estudo individual é muito necessário para fortalecer o que você está vendo em sala de aula. A gente não pode achar que 50 minutos de um professor falando sobre globalização você vai entender tudo e vai fixar tudo se você não chegar em casa e reforçar esse estudo. Eu sei que é difícil, a gente tem outras atividades para fazer, é um pouco cansativo, mas se a gente tem determinados objetivos profissionais ou acadêmicos, tem que se esforçar. Isso aí é uma dica que aí já é para quem é do ensino médio e educação superior, o esforço. O esforço ele é imprescindível. Nada vai vir no sentido dos conhecimentos, não vai vir fácil. Pode ser que você consiga fácil um emprego por algum contato que você tem, mas se manter naquele emprego com determinados conhecimentos, determinados rendimentos, não é fácil, você tem que se esforçar para adquirir aqueles saberes. Isso aí é um esforço que é só seu, até então não tem como instalar um chip, baixar, fazer o download de todas as teorias e tudo. Não tem. Vai por osmose, né? Não tem. E também o saber fazer, porque saber só não adianta, né? Se você decorar a enciclopédia toda ou decorar a Bíblia e achar que vai pro céu, ou decorar a enciclopédia e achar que você é intelectual, não é isso. Não é saber fazer. E saber também interagir. E às vezes aceitar as dicas, a experiência do outro, né? Isso para mim foi muito importante na minha vida acadêmica. Talvez eu não tivesse alcançado esse nível que eu tô agora se eu também não tivesse ouvido as outras pessoas, né? Acreditado, respeitado a experiência das outras pessoas. Isso é importante. E para quem é já para esse lado da academia é ter coragem. Porque sempre a gente vai ter inseguranças, já que no caso da universidade, tanto a graduação quanto o mestrado, doutorado, você, para conseguir um espaço ali, você está competindo com outras pessoas. E a competição às vezes toca num local de uma insegurança sua, de que você não vai conseguir. E aí os motivos são vários, pode ser por questões financeiras, pode ser pela sua história de vida, pode ser porque você não se dedicou, porque você acha que o outro sabe mais do que você. Os motivos são variados, a sua, né, essa insegurança. Mas quem não se move não vai para lugar nenhum, né? Então você tem que arriscar. E também aceitar que às vezes o não, a reprovação, não é um bicho de 7 cabeças. Porque o sistema educacional, ele é um sistema que exclui, ele é um sistema elitista, né? Ele é um sistema que não é democrático no sentido da inserção. Você pensar a quantidade de alunos que se formam todos os anos, e aí você tem um curso com 40 vagas. E os outros? Será que eles não querem tanto? Será que eles não sabem tanto? Né? Não é um sistema justo. Não é só querer estudar que vai te possibilitar estudar. Né? Existe essa questão da concorrência. E a concorrência às vezes mexe com outras situações. Mas se você não arriscar, e se você também não entender que às vezes a reprovação, na maioria das vezes a reprovação, ela diz muito sobre o sistema, diz um pouco sobre você, mas diz muito sobre o sistema também, não é só você. Não pegar também, absorver toda essa carga. Fracassei, meu Deus, não consigo, eu sou incompetente, eu não vou conseguir nunca. Isso não é saudável, porque não é como se a porta estivesse lá aberta e você não conseguiu passar. Na verdade, tem uma frestinha. E você se esforçou, tentou, mas não deu para você naquele momento, mas pode dar no outro momento. Né? Então, insistir, buscar se preparar, se esforçar, tem muito de esforço. E coragem de arriscar. O não todo mundo já tem.
né? E às vezes se a gente arrisca, a gente pode levar um sim, pode levar um não e tentar novamente levar um sim, mas é um caminho que vale muito a pena. A educação, ela vale muito a pena. A educação, ela muda vidas e eu acredito muito na educação. É isso. Muito obrigada, Krishna, por essa entrevista maravilhosa. Estou honrada por ter escutado você falar um pouco sobre a sua vida acadêmica e profissional. É uma pessoa que eu admiro bastante, acho que ela já sabe disso, né? Espero ter ajudado.